Salve, salve galera, tudo bem? Vamos dar sequência aqui às nossas séries, a nossa análise sobre as séries das quartas de final do NBB. Vamos de Paulistano, Isopone, Iguaçu, Bauru Basquete, o quarto colocado contra o quinto colocado da primeira fase. Então já comenta aqui embaixo quem vai passar, se é Paulistano, se é Bauru, se vai ser 2-0, se vai ser 2-1. E se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, vamos lá, né? Primeiro recado, estou dando em todos os vídeos, é sempre bom lembrar, quartas de final ainda em melhor de 3, excepcionalmente nessa temporada. Em outros anos, geralmente, as quartas de final já são em melhor de 5. Esse ano não, esse ano melhor de 5 apenas a partir da semi e na final, tá? Mas vamos lá, né? É uma série que já foi decisão de NBB, é uma série, é um confronto que já ocorreu nesse campeonato, nessa temporada, no Campeonato Paulista, com vitória do Paulistano, que avançou para a final na ocasião. E é um confronto chato, né? Um confronto equilibrado, chato para os dois times, né? Porque, assim como eu falei na análise do Bauru contra o Caxias, muita coisa é possível da gente reaproveitar quando a gente pensa em ritmo de jogo, né? Se eu falei na ocasião que o Caxias era a equipe com o segundo menor ritmo do NBB, segunda equipe que menos utiliza posses no NBB, o Paulistano é a última. É o time que menos usa posses, é o ritmo de jogo mais cadenciado, mais lento, mais os 5 contra 5, enquanto o Bauru depende muito dos roubos de bola, né, dos contra-ataques a partir dos rebotes e dos roubos de bola, né? Então será uma oposição interessante de um Paulistano tentando trancar o jogo ao máximo contra um Bauru tentando acelerar. E muito desse estilo de jogo do Paulistano passa também por uma defesa muito sólida, né? Os jogos do Paulistano geralmente são um pouco arrastados até, com pontuação baixa, ele não deixa o adversário pontuar, mas também não possui um ataque assim tão fulminante, certo? Então ali as pontuações dos jogos do Paulistano geralmente são bem controladas, mas é impossível a gente falar que deu errado, né? O Paulistano chegou numa final de Campeonato Paulista, o Paulistano se manteve ali orbitando o G4 em boa parte da temporada e habitando o G4 em outra parte considerável da temporada, finalizando o ano no G4. Então é uma equipe que ela foi montada sem estrangeiros, uma equipe mais caseira, com jogadores com mais dedo do Regis Marrelli na montagem do elenco do que em outros anos, né? Depois de algumas experiências frustradas com estrangeiros, a equipe do Paulistano montou um elenco ali 100% nacional e que foi flutuando em termos de peças, de possibilidades ao longo da temporada, né? Primeiro, ainda no Campeonato Paulista, perdeu o do Sommer, no meio do NBB, perdeu o Cauê Borges, que são duas peças fundamentais na rotação, e o Cauê Borges era o grande líder técnico desse time, tanto na defesa como no ataque, então o Paulistano foi sofrendo perdas consideráveis, e em determinado momento parou de perder e começou a ganhar, e isso falando de número de jogadores, tá? Depois de perder o Cauê Borges, pouco tempo depois, o time trouxe o Eric Thomas, ala pivô, agora sim, o primeiro estrangeiro do time na temporada, muito habilidoso, um cara que tem ali a característica de cortar em direção à cesta, de ser muito agressivo, mas também tem um chute de 3 que preocupa. Então é um jogador muito versátil, que se encaixou muito bem, principalmente na reta final da primeira fase pelo Paulistano. Depois voltaram Cauê Borges e do Sommer, né, que voltaram a aumentar ainda mais a rotação do time. Só que na verdade o Paulistano, mesmo com essas peças, perdendo essas peças ao longo do ano, o Paulistano sempre se manteve relativamente estável. No início até parecia que uma tabela teoricamente mais fácil poderia ter privilegiado o time nas primeiras rodadas, mas o Paulistano provou que não, conseguiu manter seu estilo de jogo durante todo o ano, com participação muito interessante do Ruivo, que finalmente teve uma minutagem mais relevante em uma equipe do NBB e provou sim que consegue ser um armador de elite por aqui, com uma participação muito grande do Mike também, um dos principais pivôs dessa temporada, um cara que talvez seja o maior highlight, o cara dos maiores highlights desse NBB, com as suas enterradas, seus tocos no campeonato. Além dele também, Eric Thomas e Cauê Borges, já falei aqui, Jimmy, sempre muito consciente na defesa, né? Sempre um defensor ali muito constante. Derek, depois de temporadas ruins, né? Alguns anos ali instáveis no Flamengo, que ele até mudou
ao seu estilo de jogo, a sua mecânica de arremesso, voltou ali a ser um complemento sensacional para o Fulvio, foi importantíssimo em diversas oportunidades para esse paulistano, que tem conseguido jogar sim muito bem, né? O Vitão também consegue alguns jogos legais, Dória consegue alguns jogos interessantes também, apesar da concentração maior dos melhores jogos desses dois pivôs ter ficado no primeiro turno, mas são peças ainda que não devem ser desprezadas. E o paulistano, com isso, acaba conseguindo aplicar uma defesa muito bem consciente, uma defesa muito bem postada, que sabe marcar em diferentes situações, em zona, misto, homem contra homem, fazendo muito bem, principalmente a cobertura a partir das dobras, ou então de um possível drible, né, de uma jogada individual que possa desmontar a defesa. O paulistano consegue fazer as coberturas de maneira muito precisa, muito consciente. Anderson Barbosa, também um jovem, uma das principais revelações dessa temporada do NBB, um grande defensor, inclusive, se encaixa muito bem nesse estilo de jogo do Regis Marrelli. Então o paulistano ele consegue sim conter o Bauru em diversas oportunidades, já o fez nessa temporada em vários jogos. Bauru não tem vida fácil contra o paulistano, conseguiu uma vitória, mas perdeu vários outros jogos. A Bauru que tem alguns problemas, né? O primeiro deles, no momento da gravação desse vídeo, tá? O Jaú está suspenso por conta da confusão no final do jogo contra o Fortaleza Basquete Cearense, ainda na primeira fase, em que ele e o Matias se estranharam ali depois que a partida acabou. O Matias alega que o Jaú teria proferido palavras homofóbicas e racistas contra o pivô do Fortaleza. Não li o julgamento, tá? O julgamento acabou de sair, eu só vi o resultado, eu não li o julgamento, então não vou me estender muito nesse assunto, tá? Bauru vai entrar com efeito suspensivo, mas no momento dessa gravação, Jaú suspenso por 3 jogos, o que significa que ele não joga a série por enquanto. Mas fora isso, mesmo que o Jaú jogue, né, o Bauru passou ali pelo Caxias nas oitavas de final, fez um primeiro jogo muito dominante, mas um segundo jogo já nem tanto, né? O Caxias foi mais pro tudo ou nada, conseguiu ali tirar uma grande vantagem que o Bauru Basquete aplicou, né, no final do segundo quarto, no começo do terceiro. O Caxias conseguiu apertar no fim, principalmente ali com o Chilton, com o Antônio, com o Túlio também, muito bem. Criou sérios problemas para o Bauru. Bauru ainda conseguiu se segurar, mas contra o paulistano a situação é diferente. O time também não acelera o jogo, né? O paulistano não é uma equipe que acelera muito as partidas, então o Bauru pode ter uma certa dificuldade com isso, apesar do sistema do ataque do paulistano ser bem diferente do sistema utilizado pelo Caxias, que utiliza muitos bloqueios, indiretos e tudo mais, mas o paulistano chega com uma certa moral para esse confronto contra o Bauru, pela campanha que fez e pelos confrontos ao longo da temporada. Bauru precisa urgentemente colocar o Zach Graham para jogar, para fazer uma parte mais efetiva da rotação dos pontos do time, né? Ele fez apenas 10 pontos em toda as oitavas de final. É uma marca muito pequena para o cara que chegou para ser um dos principais cestinhas do time, né? Então o Bauru acabou ali, é verdade, pulverizou bastante sua pontuação, mas precisava um pouco mais do ala americano que chegou ali para ser esse diferencial e não tem sido até agora pela equipe do Bauru Basquete. Além disso, né, Alex, Guidodato, Alexei, a gente já conhece o potencial deles, a Tyrone igualmente, Dikembe também teve boas atuações até então. A questão é que se o Gabriel Jaú não jogar, a rotação ali fica um pouco mais curta e fica um pouco mais complicado de você mexer, porque o Léo Figueiró ele muda muito, às vezes ele joga com Jaú e Tyrone, só com o Tyrone, só com o Jaú, às vezes só com o Dikembe, e aí nessas situações, sem o Jaú, você vai precisar puxar um pouco mais o Alex para ajudar ali a dupla de pivôs, em que é uma situação que já aconteceu na primeira fase, nem sempre deu muito certo. Então o Bauru Basquete pode enfrentar ali alguns problemas, principalmente se confirmar essa suspensão do Gabriel Jaú. Além disso, né, o fato do time praticamente estar apenas com o Alexei armando os jogos é um pouco complicado. O time ali tem Alex e tem Larry Taylor que carregam bem a bola, mas não é exatamente a especialidade deles, né? O Alexei Patrício pouco tem jogado durante toda a temporada, na verdade. As coisas ficam mais sobrecarregadas no Alexei Borges, tá? O Bauru ele conseguiu até se virar
contra o jogo mais amarrado do Caxias do Sul, mas ele vai pegar um time que faz um jogo ainda mais amarrado, pelo menos estatisticamente falando na primeira fase, perdão, com um elenco mais qualificado que o do Caxias, né? Então, os moles que Bauru deu na primeira rodada dos playoffs não pode repetir agora, porque senão a eliminação praticamente na certa. Pesa a favor do Bauru, assim como eu falei nos outros vídeos das outras séries, o fato de Bauru ter jogado até sexta-feira passada, enquanto o Paulistano está um bom tempo sem jogar. O Paulistano não joga aí desde da última rodada do NBB, então o Bauru pode ter ali um ritmo de jogo, um ritmo de playoffs um pouco maior que a equipe do Paulistano. Qual que é o problema que o Paulistano pode enfrentar pelo lado do Bauru Basquete, além das armas que a gente já conhece da equipe do Léo Figueiró? Paulistano, em algumas situações que foi exigido um clique a mais, um pouco mais de intensidade, de talvez deixar um pouco mais o jogo correr, deixar o jogo um pouco mais jogado, o Paulistano falhou. Tá? O Paulistano ele perdeu, por exemplo, para o São Paulo com apenas 3 adultos, tá? Porque estava o elenco inteiro com Covid. Paulistano levou algumas partidas para prorrogação, principalmente ali contra Campo Mourão, de maneira extremamente desnecessária, sabe? Em situações que o time era superior e deveria ter uma superioridade maior no placar, mas não teve uma produção tanto ofensiva quanto defensiva a contento, podemos dizer assim. Então o Paulistano falhou em alguns momentos em que devia ter dado um pouco mais, principalmente ali contra adversários do mesmo calibre. Bauru não. O problema do Bauru foi a oscilação, não em momentos específicos, a oscilação na temporada inteira, né? Bauru é uma equipe que conseguiu vencer o São Paulo sem o Alexei, com uma propriedade quase não vista nos últimos 2-3 anos do time, e ao mesmo tempo tem algumas derrotas, como por exemplo para o Pato Basquete na primeira temporada, que são na primeira fase, do primeiro turno, que são praticamente inexplicáveis. Tá? Então é um time que oscilou muito ao longo do ano, oscilou muito dentro da série contra o Caxias, fez um primeiro jogo muito bom, um segundo jogo nem tanto. Então é um time que precisa se encontrar, e o desafio contra o Paulistano nos playoffs pode ser ali o que faltava para a equipe virar a chavinha, ou não, ou ir embora mais cedo para casa, né, pegar o ônibus, pegar o avião e voltar para Bauru. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui nos cards, no final, as análises de outras partidas, mas aqui em cima eu vou colocar também a playlist para vocês acompanharem todas as outras análises. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Quem assistiu até aqui, por favor, inscreva-se no canal. Vamos ver se a gente bate os 1000 inscritos ainda em 2021. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima e falou!